Fechados os primeiros acordos com réus que participaram dos atos de 8 de janeiro. Controladoria Geral da União diz que Jair Bolsonaro liberou benefícios sociais de forma irregular durante período eleitoral. Tenente-Coronel Mauro Cid denuncia reunião do ex-presidente com comandantes militares para falar sobre golpe militar. Presidente do STF, Rosa Weber, vota para liberar aborto com até 12 semanas de gestação. Polícia investiga a morte da ex-jogadora de vôlei Valeuska, que caiu do 17º andar do prédio onde morava. Rússia intensifica ataques à Ucrânia, que revida com mais bombas. Primavera começa na próxima madrugada com previsão de mais tempo quente. E pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um hambúrguer bem diferente, feito com grilos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro, disse hoje que muita gente do governo que passou não queria largar o poder. O comentário foi feito com base nas últimas delações do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o presidente convocou uma reunião em novembro para discutir um golpe militar. A defesa de Bolsonaro nega. Dos 3 comandantes das Forças Armadas, apenas o almirante da Marinha, Almir Garnier, teria aderido à ideia de um golpe de Estado proposta por Jair Bolsonaro. O brigadeiro da Aeronáutica, Carlos Batista, teria ficado calado e o comandante do Exército, general Freire Gomes, teria enfrentado Bolsonaro, dizendo que o Exército brasileiro não compactuaria com um golpe de Estado e, se o então presidente não desistisse da ideia, seria preso. Essa reunião teria sido realizada na noite de 24 de novembro na residência oficial da Presidência da República. Essas informações foram reveladas pelo jornal O Globo com base em informações vazadas da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Após a revelação da reunião, o atual ministro da Defesa de Lula, José Múcio, foi questionado se tinha conhecimento da inclinação de Garnier para apoiar o golpe. Múcio respondeu que essa era uma questão pessoal de Garnier e que havia um presidente eleito, empossado e homologado. Portanto, José Múcio e sua equipe estavam 100% ao lado da lei, enquanto Garnier não. Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal para revelar detalhes sobre uma tentativa de golpe de Estado, além do esquema de desvio e venda de presentes oficiais e falsificação de carteiras de vacina contra a Covid-19. Mauro Cid estava preso desde maio e foi liberado no começo deste mês por decisão do ministro Alexandre de Moraes após a homologação do acordo de delação premiada. Tudo o que foi dito por Mauro Cid ainda precisará ser comprovado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu uma nota dizendo que nos 4 anos de governo, Bolsonaro nunca compactuou com nenhum projeto ou movimento que estivesse fora da lei e sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Além disso, a nota afirma que o presidente nunca tomou qualquer atitude que afrontasse o Estado democrático de direito. A nota ainda afirma que a defesa de Bolsonaro tomará medidas legais contra manifestações caluniosas que extrapolem o acordo de delação que corre sob sigilo e ainda não foi disponibilizada a defesa do ex-presidente. O líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortes, criticou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pelas revelações em acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal. Segundo ele, Mauro Cid deve ser expulso do Exército por fazer acusações, segundo ele, tão ridículas e sem provas. A Procuradoria-Geral da República oficializou hoje os 10 primeiros acordos com os réus denunciados por incitação aos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Nos chamados acordos de não persecução penal,
Os acusados podem confessar os crimes e se comprometer a cumprir algumas obrigações, em troca da retirada ou suspensão de suas ações penais. A PGR propôs que, após assumirem os delitos, deverão prestar 300 horas de serviços às entidades públicas. Eles não poderão ter perfis em redes sociais e deverão pagar multas que variam de 5 a 20 mil reais, além de frequentar um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Os acordos foram oferecidos a mais de 1.200 pessoas que não se envolveram em atos de violência durante os ataques. Esse grupo é o que foi preso no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Segundo a PGR, mais de 300 denunciados já manifestaram a intenção de firmar os acordos. As operações das polícias militares, civis e federais continuam em território baiano. O estado vive, desde junho, uma onda de violência que aterroriza os moradores de cidades como Salvador e Feira de Santana. Desde o início das operações na Bahia, 34 pessoas morreram, sendo 20 mortes somente nesta última semana. Hoje, 6 homens morreram em confrontos na região de Águas Claras, em Salvador, e em Feira de Santana. Segundo a polícia, os mortos faziam parte de um grupo criminoso suspeito de matar mais de 30 pessoas. Além disso, a operação prendeu 15 indivíduos. A ação policial desta sexta-feira, chamada de Saigon, foi deflagrada para cumprir 43 mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo suspeito de traficar drogas e cometer homicídios. Mas a quantidade de mortos chamou a atenção do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar as investigações desses casos. Segundo ele, as mortes não são compatíveis com um país que se pretende democrático e em consonância com os direitos humanos. Por conta dessa onda de violência e risco de vida, a Secretaria Municipal de Educação informou que, por causa da sensação de insegurança no bairro de Águas Claras, as escolas municipais Eduardo Campos, Cantinho das Crianças, São Damião, Iraci Fraga e Francisco Leite tiveram as atividades suspensas. Ao todo, 1.769 estudantes ficaram sem aulas. Já a Secretaria Municipal de Mobilidade informou que, por causa da operação, os ônibus do transporte público de Salvador, que operam nos bairros de Cajazeira 7 e Águas Claras, não estão seguindo até os respectivos finais das linhas. Desde agosto, a Polícia Federal participa de operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para reprimir a criminalidade no estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, as ações estão ocorrendo para combater o crime organizado e a busca por todos os suspeitos de envolvimento no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé. E no Rio de Janeiro, a médica sem especialização em cirurgia plástica que operou a advogada que morreu coleciona erros. Ela responde a vários processos. A médica Geisa Leal, que realizou um procedimento cirúrgico na advogada Silvia Martins, de 40 anos, que faleceu no último domingo, responde por pelo menos 9 processos por erros médicos. Em 7 deles, as pacientes da médica acionaram a esfera civil por erro médico e pedem reparação por danos estéticos e morais. Em outros 2 processos, Geisa responde como ré na esfera criminal por lesão corporal e em outro foi condenada em segunda instância pela morte de Adriana Ferreira Pinto em 2018. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu uma sindicância para apurar a conduta da médica por conta do episódio que ocorreu na última sexta-feira, quando a advogada Silvia Oliveira deu entrada na clínica de Geisa para realizar um procedimento. O filho da vítima contou que a mãe chegou em casa bem após a intervenção, sem reclamar de dores, mas ao sair da residência para comprar os remédios receitados, começou a sentir um aperto no peito e falta de ar. Ela foi para o Hospital Oeste Dor, no Rio, onde foi internada e faleceu na manhã de domingo. Segundo a Cremerge, Geisa tem formação em otorrinolaringologia, mas nenhuma especialização relacionada à cirurgia plástica.
A Universidade Santo Amaro expulsou 15 alunos de medicina por conta dos atos obscenos durante os Jogos Universitários que viralizaram no último domingo. Um pedido de audiência pública foi protocolado na Câmara dos Deputados. Os alunos expulsos são todos calouros do curso e possuem entre 18 e 19 anos. Apesar das expulsões, a universidade não informou quais foram os critérios para a realização das investigações internas. Os alunos da universidade disseram que os atos obscenos cometidos pelos estudantes de medicina durante os jogos fazem parte das condutas exigidas aos novatos por um grupo de alunos do último ano do curso, responsáveis por praticar o chamado trote. De acordo com os alunos, existe uma espécie de cartilha de obrigações que há mais de 10 anos são reproduzidas e mantidas por alguns desses veteranos. Nessas cartilhas possuem algumas coisas para os calouros fazerem, como, por exemplo, correr pelado pela quadra, frequentar a universidade usando roupas íntimas por cima da roupa e apelidos vexatórios. De acordo com os estudantes, logo que entram na faculdade, todos os calouros de medicina são pressionados a participar e se submeter às determinações. Mas quem deseja fazer parte da atlética precisa passar pelo trote. Os estudantes que não concordam ou desistem das atividades são hostilizados e excluídos de todas as atividades. Nesta sexta-feira, a deputada federal Yandra Moura, do União Brasil do Sergipe, protocolou um pedido de audiência pública na Comissão da Mulher da Câmara para tratar sobre os atos obscenos praticados pelos alunos. E também pediu a presença do reitor da universidade, Eloy Francisco Rosa. E a seguir, Controladoria Geral da União diz que Jair Bolsonaro liberou benefícios sociais de forma irregular durante o período eleitoral. E ainda, a presidente do STF, Rosa Weber, vota para liberar aborto com até 12 semanas de gestação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deu o primeiro voto no julgamento sobre o aborto. A decisão foi no plenário virtual, mas a partir de agora os ministros do STF terão que dizer, na frente de todos, porque são a favor ou contra. O único voto registrado antes do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso foi o da presidente do STF, ministra Rosa Weber. A ministra votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Rosa Weber argumenta que criminalizar não é a melhor política para tratar da questão do aborto e apresentou estudos que revelam que o aborto ilegal ocorre em maior número entre mulheres pobres e negras e afirma que é dever do Estado atuar para corrigir vulnerabilidades sociais que impedem o pleno exercício do direito à vida, que não se limita ao nascimento. Rosa Weber afirma ainda que a criminalização do aborto foi instituída em uma época em que as mulheres eram excluídas de definir a própria vida e de lá para cá houve pouco espaço para participar de decisões que cabem exclusivamente às mulheres. A ministra também considera que a legalização do aborto vai garantir procedimentos seguros, a integridade física da mulher e redirecionar investimentos a políticas de direito reprodutivo e contracepção adequadas. Rosa Weber é relatora dessa ação proposta pelo PSOL em 2017 e deve deixar o STF em outubro, quando vai se aposentar. Mas ainda que o julgamento não seja concluído até o mês que vem, o voto dela já estará registrado. Com o pedido de vista e de levar o caso ao plenário presencial, o julgamento foi suspenso e não tem data para ser retomado. Essa ação, proposta pelo PSOL, questiona a criminalização do aborto e afirma que essa norma viola preceitos fundamentais da vida humana. Uma auditoria da Controladoria Geral da União mostrou que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro gastou quase 10 bilhões de reais em benefícios sociais durante o período eleitoral no ano passado. Apenas entre agosto e outubro,
a gestão liberou 84% do dinheiro disponível para os auxílios caminhoneiro, taxista e de empréstimo consignado aos beneficiários do antigo Auxílio Brasil. No caso do auxílio taxista, quase 80% dos mais de 200 mil beneficiários não deveriam receber os pagamentos. Muitas pessoas não tinham nem a carteira de motorista. Na soma de todos os auxílios, foram quase 2 bilhões de reais pagos indevidamente. A CGU também identificou que mais de 90% das concessões de empréstimos consignados no Auxílio Brasil foram autorizados pela Caixa durante as eleições gerais em outubro. A auditoria foi encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, que ficará responsável por avaliar se houve algum tipo de irregularidade eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o apelo da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro da decisão em que o tornou inelegível pelo período de 8 anos. Bolsonaro foi condenado em junho deste ano, acusado de fazer uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores estrangeiros para desqualificar o sistema eleitoral brasileiro de urnas eletrônicas. Ele não apresentou provas. E mesmo com ações pertinentes no começo do ano e a expulsão de garimpeiros de terras Yanomamis, um levantamento do MEP Biomas apontou que o garimpo teve um crescimento explosivo no Brasil em 2022, que ficou concentrado principalmente na Amazônia. De acordo com o estudo, em apenas um ano, a área ocupada por essa atividade no país aumentou em 35 mil hectares, equivalente ao tamanho de uma cidade como Curitiba. O Amazonas é o estado mais afetado, já que abriga quase a totalidade da área garimpada no Brasil, ou seja, 92%. Ainda de acordo com o MAP Biomas, o que mais chama a atenção é a presença do garimpo em áreas protegidas, como nos parques nacionais do Jamanchim, do Rio Novo e da Amazônia, no Pará, na estação ecológica Juame-Japurá, no Amazonas, e na terra indígena Yanomami, em Roraima. Em 2022, a ocupação em áreas protegidas foi 190% maior do que 5 anos atrás, com quase 50 mil hectares incorporados ao garimpo nesse período. Vale lembrar que o garimpo tem sérias consequências ambientais, incluindo o assoreamento de rios e a contaminação de suas águas. As bacias mais afetadas são Tapajós, Teles Pires, Jamanchim, Xingu e Amazonas, representando 66% da área garimpada no país. Em contraste, a mineração industrial não registrou crescimento em sua área ocupada em 2022, mantendo-se próxima dos 180 mil hectares registrados em 2021. Essa área representava apenas 40% do total ocupado pela atividade minerária do Brasil, que somava 443 mil hectares. O não registro dessa mineração industrial é só mais uma comprovação da extração ilegal de minério cada vez maior nas áreas demarcadas e de conservação. A Secretaria da Receita Federal informou hoje que mais de 1.300.000 contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda 2023, relativo ao ano passado. Isso quer dizer que as declarações apresentaram inconsistências nas informações. Se você caiu na malha fina, terá que comprovar aquilo que o fisco está apontando como inconsistente. As pendências podem ser consultadas pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares. E se as informações forem comprovadas, a declaração estará livre de um novo acerto. Hoje também foi liberada a consulta ao último lote de restituições deste ano. O dinheiro vai cair na conta na próxima sexta-feira. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores ainda digeriam os dados divulgados pelo Banco Central norte-americano e também do Brasil nos comunicados de política monetária. Com isso, o dólar caiu 0,02%, fechando em estabilidade de R$ 4,93. E a Bolsa de Valores também teve uma leve queda de 0,12% aos 116.008 pontos. O governo vai cortar mais 600 milhões de reais do orçamento deste ano. A
A indicação das áreas atingidas será divulgada no fim do mês. Com a terceira redução do ano, o total vai subir para 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento informaram que o rombo nas contas públicas será um pouco menor e ficará em 141 milhões e 400 mil. A Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais de atrasados aposentados do INSS. O valor é pago às pessoas que entraram com ações de revisão, auxílio-doença e pensão. O Conselho da Justiça Federal liberou o total de 2 bilhões e 200 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. Além das aposentadorias, o valor corresponde a ações em relação a auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 144 mil beneficiários. O pagamento será feito de acordo com o cronograma de cada Tribunal Regional Federal. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidade de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. A consulta deve ser feita no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. A Receita Federal aprovou a entrada das empresas Shopee e Mercado Livre no programa Remessa Conforme. Com isso, as compras de até $50, cerca de R$ 250, que forem feitas nestes sites, ficarão isentas do imposto de importação. Será pago apenas o tributo sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de 17%. As duas certificações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência e poderiam trabalhar, mas, segundo o IBGE, por vários motivos, incluindo a falta de vontade dos empregadores, nem 30% estão no mercado. Isso apesar de existir há 32 anos uma lei prevendo cotas para essas pessoas. A lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho completou 32 anos este ano. A reserva de vagas depende do número total de funcionários da empresa. De 100 a 200 empregados, o percentual obrigatório é de 2%, de 201 a 500 é de 3%, de 501 a 1.000 de 4% e de 1.001 em diante de 5%. Segundo o IBGE, apenas 26% das pessoas com deficiência estão empregadas no Brasil. Isso se deve a vários fatores, como, por exemplo, a baixa remuneração e a falta de acessibilidade das empresas. Nós já recebemos diversas denúncias. Não tem um banheiro acessível, não tem uma mesa acessível, não tem um intérprete de Libras para aquela pessoa. Então, é muito difícil da pessoa enfrentar todos esses desafios por uma questão salarial muito baixa, que ela poderia receber um benefício e está tratando somente da sua saúde. Nós temos aí mais de 57% de pessoas com deficiência que reclamam de sofrer bullying no ambiente de trabalho, de sofrer discriminação, preconceitos no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa avançar nesse sentido também. O Volney sentiu isso na pele até ser contratado por uma empresa que lhe ofereceu condições de voltar para o mercado de trabalho depois de um acidente de trânsito. Já chegava na empresa e já falava, eu tenho esse problema, eu tenho essa limitação no joelho. Tanto é que eu fui contratado já pela empresa, passou pelo médico, já entrei como PCD. Estou bem feliz mesmo. Por essa oportunidade, eu nunca tinha trabalhado nessa área. Durante os 3 meses de experiência, o funcionário com deficiência cumpre uma jornada reduzida. Para a empresa, há uma série de vantagens na contratação de PCDs. Nós aprendemos muito com eles, tanto na questão de atividades, adaptação, As lojas com certeza precisam se adaptar dependendo do tipo de deficiência e essa recepção tem sido muito positiva. Se cada colaborador de uma empresa tiver consigo a responsabilidade social, eu tenho certeza que essa empresa terá mais efetividade e um resultado muito melhor. Então, a gente precisa colocar esse espírito de responsabilidade social em todos os colaboradores e também nesses empresários para a gente conseguir avançar nessa política de empregabilidade, que é um direito. A pessoa com deficiência ela tem uma reabilitação social, psicológica, é democracia.
E a seguir, Rússia intensifica ataques à Ucrânia, que revida com mais bombas. E ainda, a primavera começa daqui a pouco com a previsão de novos recordes de temperatura. São Paulo voltou a bater recorde no último dia de inverno com 34,7 graus de temperatura. E a estação vai mudar daqui a pouco com previsão de mais calor e poucos períodos de chuva. O cenário colorido anuncia a chegada da primavera, também conhecida como Estação das Flores, já que é nessa época que muitas delas desabrocham. A primavera começa oficialmente às 3h50 da manhã deste sábado, trazendo com ela dias e noites com a mesma duração. Diferente do que acontece no inverno, quando as noites são mais longas e os dias mais curtos, porque o sol se põe mais cedo e nasce mais tarde. Bem, a gente se despede do inverno já com calorão, né? Nessa semana, várias cidades brasileiras registraram temperaturas muito elevadas, inclusive com alerta de perigo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E a primavera chega também trazendo previsão de temperaturas acima da média. Estamos aí sobre a interferência do fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Ele está com intensidade forte e ele deve estar trazendo um ciclo de chuvas mais representativos na região sul do Brasil. E nas outras regiões do Brasil, tanto na região sudeste, centro-oeste, a chuva ela é mais irregular. Essa intensa onda de calor que se encontra presente sobre boa parte do território nacional, incluindo os países vizinhos, faz com que nós tenhamos temperaturas recordes, com valores até que podem passar aí dos seus 40, 45 graus, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo também valores acima dos 40 graus, Rio de Janeiro, Salvador. A região do Nordeste como um todo, a chuva ela é um pouquinho melhor nos próximos meses. Mas nas outras regiões do Centro-Oeste e das áreas do Sudeste, ela é um pouco mais irregular. Ora tem chuva, ora tem períodos de tempo seco. E o calor ele segue predominando. Em alguns momentos a gente até pode ter uma temperatura um pouco mais amena. Bem, e diante das altas temperaturas, é importante destacar os cuidados com a saúde, como, por exemplo, usar protetor solar, evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 4 da tarde. E, claro, beber muita água para manter-se hidratado. Hoje, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Durante toda essa sexta-feira, a Companhia de Metrô do Rio de Janeiro distribuiu passagens de graça para diversos motoristas que transitavam pelo Leblon para explicar a importância do transporte coletivo. E também para alertar sobre o risco que a poluição pode trazer ao meio ambiente e às pessoas. Os motoristas que passavam pelo Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, foram surpreendidos pelos funcionários da companhia, não só pela entrega dos bilhetes, mas também pela verdadeira aula de conscientização ambiental e discurso contra a poluição dita por eles. Ao todo, foram 2.000 passagens distribuídas. Além de garantir o embarque, o bilhete é um papel com sementes de manjericão e pimenta, que podem ser plantadas. O bairro do Leblon foi escolhido para receber a campanha por ser um local de grande movimentação de carros e com alto índice de congestionamento. Além da iniciativa, a concessionária realizou a campanha institucional de conscientização sobre o tema em todo o sistema metroviário, com o slogan "Quem vai de metrô contribui para o mundo chegar mais longe". O Metrô Rio garante atuar para a redução de gases do efeito estufa e, de acordo com dados da companhia, no ano passado, mais de 170 milhões de passageiros foram transportados durante todo o ano, o que evitou o disparo de mais de 57 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera, um dos maiores vilões do meio ambiente. Ações como essas do Rio de Janeiro têm o objetivo de incentivar as pessoas a deixarem seus veículos motorizados na garagem,
como forma de conscientizar sobre o uso excessivo desse meio de transporte e estimular a utilização de conduções coletivas e sustentáveis. Essa é uma preocupação mostrada em um estudo que apontou que para cada brasileiro habilitado existem 3 carros na garagem disponível para circular, o que geram perdas econômicas de mais de 247 bilhões de reais na economia por problemas na mobilidade urbana. De acordo com especialistas, o aumento de veículos nas ruas preocupa, pois eles são os principais responsáveis pela poluição, prejudicam a saúde da população, trazem outros transtornos no trânsito, além do impacto financeiro nos municípios, que na maioria das vezes não têm estrutura para receber tantos carros. Esses gases poluentes liberados pelos veículos contribuem para o aquecimento global e para o efeito estufa. E também afeta as vias respiratórias das pessoas, o que pode impactar negativamente a saúde em longo prazo. Com a onda de calor que atinge o Brasil, as vendas de um produto específico, muito consumido no verão, deve ter um aumento considerável: o sorvete. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias e do setor de sorvetes. A previsão é de que um aumento de 30% das vendas seja uma tendência para esta primavera e registre maiores patamares no verão. O consumo médio per capita de sorvete no Brasil está na faixa de 5 litros por ano, tendo a região sudeste como a maior parte do consumo, cerca de 52%. De uma forma geral, a quantidade ainda é considerada pequena comparada a outros países, como a Nova Zelândia, com consumo per capita de 28 litros, e os Estados Unidos, com 14. Os especialistas acreditam que o calor fora de época poderá ser registrado também na primavera, que tem início neste sábado, dia 23 de setembro. E, por coincidência, também é comemorado o Dia Nacional do Sorvete. Em São Paulo, mais de 12 mil paulistas devem receber sorvetes gratuitamente como sobremesa durante o almoço em unidades do programa Restaurante Bom Prato, que será entregue em 2 unidades da Fundação ProSangue, em São Paulo e em Cotia. Para superar esses dias de muito calor, além do sorvete e de guloseimas geladas, é importante também se hidratar bastante e evitar ficar no sol, mesmo com o protetor solar. A colheita de milho está batendo recordes este ano, mas poderia ser melhor se não fossem os vendavais do mês passado. No sul de Mato Grosso do Sul, cerca de 15 mil hectares foram comprometidos. Mato Grosso do Sul colheu cerca de 1.700.000 hectares de milho na segunda safra, com 87,2% das lavouras em boas condições, 10,4% regulares e 2,4% ruins. Estima a produtividade média de 100 sacas por hectare, o que gera expectativa de produção de pouco mais de 11 milhões de toneladas. Todos esses dados foram apurados pelo SIGA-MS, Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, e constam no boletim divulgado pela FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, e a ProSoja-MS, Associação dos Produtores de Soja e Milho. A expectativa da produtividade muito satisfatória. Foi um ano que choveu regularmente durante todo o ciclo da cultura, e isso fez com que nós atingíssemos potenciais produtivos em torno de média de 6 mil quilos, ou seja, 100 sacas de milho por hectare. Conforme a publicação, a colheita avançou por aproximadamente 75,6% da área total cultivada nesse ciclo produtivo. A região norte tem a melhor média, 94,6%, enquanto a região centro tem 77,7% e a região sul, 71,4%. O SIGA-MS apurou também que os vendavais que ocorreram no mês de agosto provocaram o tombamento do milho, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul. Estima-se que 15 mil hectares já foram comprometidos.
Os agricultores prejudicados enfrentaram desafios na operação de colheita, porque dependendo da intensidade do vento, o dano pode ter resultado no tombamento total das plantas. O milho é uma cultura, né? O próprio colmo é uma folha diferenciada e chega no final da maturação fisiológica, esse colmo, que tem bastante nutrientes, principalmente potássio, ele cai, ele volta para o solo e o milho fica muito quebradiço. E com os ventos ele cai. Isso é um problema muito sério, né? O agricultor ele precisa ter uma colheita mais lenta, né, com a plataforma do milho. Aí uma segunda informação também, quando cai muito esse milho, que caiu em alguns casos, aí caiu bastante, colher também de forma contrária e utilizar também plataforma da cultura da soja para tentar juntar aquilo que a plataforma de milho não conseguiu juntar. Quanto à cotação do milho, houve valorização de 1,47% com a saca negociada ao valor médio de R$ 38,94 no fim desse período. Já o valor médio representou queda de 45,53% em relação ao mesmo período de 2022. O produtor esperava que com as temperaturas altas ocorrendo nos Estados Unidos, no hemisfério norte, lá o pessoal também está colhendo o milho verão deles lá e vão produzir menos. Acreditávamos que estaríamos vendendo milho acima de R$40 e está abaixo de R$40. Então a expectativa de produção é o relatório final norte-americano, para que acreditamos que após o relatório da produção norte-americana, esse milho seja comercializado aqui na faixa dos R$40, R$42. Mesmo com esse cenário, até 11 de setembro, o agronegócio sul-mato-grossense havia comercializado 43,60% do milho, percentual acima do índice apresentado no mesmo período de 2022. A Ucrânia bombardeou um quartel-general russo em um porto do Mar Negro, uma das principais regiões de conflito durante a guerra. O ataque aconteceu no mesmo momento em que a Rússia voltou a atacar infraestruturas energéticas ucranianas. O país de Volodymyr Zelensky classificou isso como um terrorismo energético. A Ucrânia realizou sua ofensiva em Sebastopol, cidade onde tropas russas do Mar Negro estão na Crimeia. O Ministério da Defesa da Rússia chegou a anunciar a morte de um militar após ele ser atingido por um míssil, mas depois emitiu outro comunicado dizendo que o militar estava desaparecido. De acordo com o Kremlin, provedores de internet da região da Crimeia foram atingidos por ataques cibernéticos que danificaram diversos dados virtuais do país. Pouco tempo depois do ataque, o comandante da Força Aérea de Kiev postou um vídeo que mostrava sirenes aéreas ligadas e fumaça subindo do prédio, junto com uma mensagem de agradecimento aos pilotos. A ofensiva ucraniana aconteceu em meio a uma intensificação de bombardeios russos a infraestruturas no interior de seu país. De acordo com o primeiro-ministro da Ucrânia, Moscou teria disparado mais de 40 mísseis de cruzeiro em diversas regiões. Durante o inverno do hemisfério norte no ano passado, as forças russas lançaram repetidos ataques à rede de energia da Ucrânia, que deixaram milhões de pessoas sem eletricidade, aquecimento e água por longos períodos. Na época, a Ucrânia reforçou as suas defesas aéreas com o apoio do Ocidente. Esta semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky citou no discurso da Assembleia Geral da ONU a estratégia russa de atacar infraestruturas energéticas como transformação de energia em armas de guerra. Do outro lado da guerra, a Rússia inaugurou na cidade de São Petersburgo um memorial a todos os combatentes que morreram na guerra. E a seguir, polícia investiga a morte da ex-jogadora de vôlei Valeuska, que caiu do 17º andar do prédio onde morava. E ainda, pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um hambúrguer bem diferente, feito com grilos. O SUS incorporou em seu sistema um medicamento chamado Pretomanida, que reduz em 70% o tratamento da tuberculose resistente, além de dar uma economia de R$100 milhões em 5 anos para os cofres públicos. Isso porque, além de mais caro, o tratamento com outros medicamentos é mais longo e causa mais efeitos adversos. A inclusão quer melhorar esse cenário com estimativa de reduzir de 18 para 6 meses o tempo de tratamento.
A tuberculose é uma doença ainda considerada um grave problema de saúde pública no Brasil. Por ano, cerca de 80 mil pessoas são afetadas no país e a estimativa é de que ocorram mais de 5.500 mortes. Se vamos ter longos períodos de calor, saiba que exposição ao sol e a falta de hidratação são fatores que contribuem para o envelhecimento da pele. Um médico de Harvard, uma conceituada universidade dos Estados Unidos, listou 5 alimentos que fazem a nossa pele envelhecer mais rápido. Optar por uma alimentação nada saudável é outro tópico que tende a acelerar o surgimento das rugas na pele. Saurabh Sethi, com especialização em gastroenterologia, costuma publicar vídeos na rede social em que aconselha os mais de 265 mil seguidores. Ele posta conteúdos educativos sobre nutrição e cuidados com o fígado e o intestino. De acordo com Sethi, alguns alimentos devem ser eliminados do prato por servirem como uma bomba pró-envelhecimento. São eles: refrigerante. Muitos optam por tomar um refrigerante gelado para se refrescar, mas a bebida rica em açúcar traz adoçantes artificiais capazes de prejudicar o viço da pele. Segundo o médico, o excesso de sacarose no organismo provoca o processo de glicação, ou seja, deteriora 2 importantes proteínas, sendo elas a elastina e o colágeno presentes na cútis. Barras de chocolate. Apesar de parecerem inofensivas, as barras de chocolate trazem na composição um cacau ultraprocessado, isto é, que durante o processo de industrialização perdeu os nutrientes positivos para a saúde. Sethi esclareceu que outros ingredientes presentes no alimento ativam o envelhecimento. É importante ressaltar que as barras de chocolate apresentam grande quantidade de açúcares e de gordura hidrogenada, além de farinha branca quando há biscoitos no meio, ressaltou o expert em gastroenterologia. Macarrão instantâneo. Pronto em 3 minutos, o macarrão instantâneo é um vilão da saúde. O alimento tem altos índices de sódio e outros aditivos maléficos para o bom funcionamento do organismo. Comer macarrão instantâneo constantemente gera consequências, desde inchaço e desidratação decorrente do alto nível de sódio, além de deixar a pele com a aparência mais cansada. Batatas fritas. Assim como o refrigerante, as batatas fritas industrializadas têm relação com o processo de glicação, capaz de acelerar os sinais de envelhecimento na cútis. Devido ao preparo de fritura, óleos não saudáveis e gorduras trans estão em sua composição. O médico alertou para o alimento provocar a inflamação e o surgimento de radicais livres. Carnes processadas. As carnes processadas possuem aditivos perigosos que não só afetam o colágeno da pele, mas também gera inflamações do corpo. O estresse e as tensões do dia a dia podem trazer confusões sobre as sensações de fome e saciedade. O que pode acabar abrindo brechas para o descontrole alimentar, o ganho de peso e outros problemas. Existem 2 tipos de fome: a fome fisiológica e a fome emocional. A fome fisiológica é aquela que sentimos quando o nosso estômago ronca. Esse som é provocado por uma mistura de sucos digestivos, bolhas de ar e contrações do estômago. Como se não bastasse o estômago roncar, fraqueza, mau humor, falta de concentração e até dor de cabeça dão as caras e mostram que está na hora de comer, e para saciá-la somente com uma refeição ou lanche completo. Agora a fome emocional aparece de forma repentina e busca algo para trazer conforto e com maior urgência. Em geral, ela está atrelada ao estresse, à ansiedade, à tensão, à raiva, à tristeza, ao tédio e a todos os momentos de maior vulnerabilidade. No geral, a fome emocional usa o alimento para aliviar o que se sente. Por isso, o consumo é feito de modo voraz, ansioso e sem prazer. De acordo com especialistas, uma vez ou outra se afundar em uma panela de brigadeiro, por exemplo,
não é de todo ruim. O complicado mesmo é quando isso vira hábito. Com o aumento na frequência e na intensidade, cresce o risco para a compulsão alimentar. Mas para vencer a vontade desenfreada de comer, existem algumas dicas. Como, por exemplo, procurar algo para fazer, como ler um livro, ver séries ou filmes, passear com o cachorro, ligar para um amigo, tomar um banho quente ou frio, costurar, bordar, ouvir música, pintar, cantar, plantar, dançar e até mesmo fazer uma bela faxina. Além disso, é importante não seguir planos alimentares restritivos e dietas da moda. Essas duas coisas costumam atrapalhar a relação com a comida, interferindo inclusive nas questões de saciedade e fome. O melhor é tentar seguir padrões com dietas com frutas, verduras, legumes, peixes, azeite e grãos integrais. Pesquisadores de universidades de São Paulo e Mato Grosso desenvolveram um tipo de hambúrguer que, além de ter mais proteínas, é anti-inflamatório. O detalhe é que o ingrediente principal não é muito comum ao paladar do brasileiro. Ele é feito de grilos. O número de hamburguerias abertas no país sugere a paixão dos brasileiros pela iguaria. Gosto bastante. Eu faço academia para poder comer hambúrguer. Se pudesse, eu comia toda semana ou todo dia sim, dia não. E opções não faltam. Nos cerca de 3.000 restaurantes especializados em hambúrgueres ativos em todo o território nacional, tem de carne bovina, suína, frango, peixe e os veganos. Mas agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Mato Grosso desenvolveram um tipo diferente. É o hambúrguer de grilo. Você comeria? Acho que não comeria não. Não me chama muita atenção hambúrguer de grilo, não. Eu ia ter um pouco de receio. Os insetos destinados à alimentação humana não saem da natureza. Eles são criados em laboratório e fazem 24 horas de jejum antes de passar pelo processo que os transforma em farinha. O valor proteico do grilo varia entre 45% e 67%. Por isso, segundo os desenvolvedores do novo hambúrguer, sua capacidade antioxidante pode ultrapassar os 90%. A professora doutora Patrícia Milano é responsável pelo projeto de processamento da farinha de grilo, utilizada na composição do hambúrguer. Ela explica que, apesar de incomum no Brasil, já faz bastante tempo que os insetos fazem parte da alimentação de países como Bélgica, Suíça e Estados Unidos. A prática ganhou destaque há mais de 10 anos, incentivada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mas só é considerada ética quando o inseto é submetido ao abate por congelamento. Porque quando você submete o inseto a uma temperatura baixa, ele cai o metabolismo dele, então ele simplesmente vai ficando mais calmo, mas vai paralisando até, adormecer, vamos colocar assim. Mas se você deixar ele ali por umas 3, 4 horas, ele acaba se congelando por dentro. Aí, realmente, ele morre. Então, é uma coisa que, teoricamente, ele não sente nenhuma dor, nenhuma coisa tão impactante. Ele acalma e depois adormece para daí morrer. Esse é o primeiro passo do processo utilizado pela pesquisadora na fabricação da farinha com a espécie brasileira Gryllus assimilis. Depois, o inseto passa pelo branqueamento, que consiste em mergulhar o grilo em água fervente e, na sequência, dar um choque térmico em água gelada. Então, o micro-organismo que estiver nele, que resistiu àquela água aquecida, ele não aguenta aquele choque em água gelada. E aí sim você acaba eliminando. Assim ficam apenas as proteínas do inseto, todas conservadas, inclusive, após o processamento de desidratação e produção da farinha de grilo, usada em pouca quantidade na fabricação do hambúrguer. Então é pegar um hambúrguer de carne bovina, tirar 10% de carne e acrescentar em farinha. Esse hambúrguer ficou com mais proteína, com melhor cozimento, mais macio. E com essa porcentagem de 10%, o aroma dele, o sabor dele, ele não diferenciou daquele que a gente está acostumado. E essa é uma produção sustentável de proteína, com utilização de pequenos espaços,
uso de pouca água, emissão mínima de gases e sem produção de lixo. Mas tudo isso ainda está em fase de pesquisas para depois passar por aprovação nos órgãos sanitários e, enfim, ter uma legislação que autorize a produção em larga escala, tanto da farinha do inseto quanto dos alimentos que podem ser feitos a partir dela. A pesquisadora acredita que em pouco mais de 2 anos, talvez já seja possível encontrar hambúrguer de grilo nos cardápios. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.